Olá pessoal, professor Tiago aqui com vocês, espero que vocês estejam bem. Nosso objetivo nesse vídeo aqui é demonstrar o cenário de transição do final da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria. A Guerra Fria, muitos autores não têm um consenso em relação a uma data exata para poder falar ali começou a Guerra Fria. Nem faz muito sentido tentar definir esse tipo de data, porque é uma transição, né, de um cenário em que Estados Unidos e União Soviética lutavam lado a lado na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos atacado pelo Japão no episódio de Pearl Harbor, em 41, dezembro de 41, já a União Soviética atacada no meio do ano de 41 pela Alemanha nazista. Então você tem uma aliança momentânea ali entre uma grande democracia, né, liberal, na época adotava um modelo econômico mais keynesiano, né, mas uma grande democracia de valores liberais, capitalista, e uma ditadura inspirada no marxismo, né, no socialismo marxista, que é a União Soviética. Então, assim, essa aliança ela foi obviamente um elemento conjuntural. À medida que a Segunda Guerra Mundial foi acabando e o eixo foi sendo derrotado, ela foi dando espaço, né, para o cenário de Guerra Fria. Então é bem difícil você tentar localizar exatamente quando começa a Guerra Fria. É a transição do final da Segunda Guerra, né, para um novo cenário geopolítico que nós vamos chamar de Guerra Fria e vai, né, se estender aí até a década de 90 com o colapso da União Soviética. O final da Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai dar uma olhada no mapa aí, né, a partir de 43 já é bem evidente que a guerra está virando para o lado dos aliados, né, em 43, final de 42 você já tem o início da recuperação do norte da África, que 43 a União Soviética avança bastante no leste europeu, os aliados chegam ao sul da Itália. 44 é um ano de muito avanço, né? Você vai ter o desembarque na Normandia, o dia D, mais avanço ainda na Itália, e a União Soviética ganhando imensas fatias de território no leste europeu. E em 45, né, os exércitos aliados vão finalmente derrotar a Alemanha nazista. Bom, quais são as datas-chave nesse processo aí que vai se misturando o cenário de fim de Segunda Guerra Mundial com o cenário já de Guerra Fria? A única, a única, o único ponto fora da curva aí é aquela data de 44 ali que eu fiz questão de colocar porque muita gente esquece, né? A conferência de Bretton Woods, ela é a única data que eu vou comentar que está antes de 45, tá? A conferência de Bretton Woods já foi realizada. Bretton Woods é o local onde foi realizado, tá? Ela já foi realizada para reorganizar a economia do pós-guerra, tá bom? Vai ser estabelecido o padrão dólar-ouro, o dólar será a única moeda lastreada em ouro, todas as demais moedas serão lastreadas no dólar. Então é a consagração, né, do dólar como moeda mundial de vez, né, substituindo a libra definitivamente, né? Vai ser estabelecido, né, poucos anos depois, mas as discussões começam ali em Bretton Woods, o acordo para tarifas de comércio internacional, o GATT, que vai durar até o estabelecimento da OMC, né, tentando estabelecer um livre comércio, regras gerais para o comércio internacional, e são criadas as instituições financeiras que vão liderar, né, a organização financeira do pós-guerra, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional, que existe até hoje. E essa conferência é a consagração do modelo keynesiano, né? As teorias do Keynes, as ideias do Keynes vão pautar a organização macroeconômica aí dos países no pós-guerra, a imensa maioria dos países ocidentais, principalmente, pelos próximos 30 anos depois da guerra. Então, são os 30 gloriosos, né? Período que é lembrado principalmente pela social-democracia, né? O welfare state, isso tudo vai começar a ser construído em Bretton Woods. Então, uma economia com um estado regulatório, né, mais presente, né? Então, você tem a consagração do pensamento do economista inglês John Maynard Keynes, ok? Essa é a única data que eu vou falar aí que está antes de 45. O ano de 45 é o último ano da guerra. Logo em fevereiro, a guerra já bem claramente definida, vai acontecer a Conferência de Yalta,
a União Soviética entra na guerra contra o Japão formalmente na Conferência de Yalta. Já começa a se discutir a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação e a Coreia já é dividida, né? Já fica a Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela já está sendo libertada do Japão, então já definem, né, a divisão da Coreia, que vai ser super famosa e perdura até hoje, né? Em abril de 45, um mês incrivelmente importante, né? Quantas figuras históricas de peso, né, por bem ou por mal, né, vão morrer ali em abril de 45. No dia 12, o Roosevelt morre, no dia 20, o Mussolini é executado pela resistência italiana, e no dia 30, já com as tropas soviéticas, né, em Berlim, o Adolf Hitler suicida no seu bunker, né, acompanhado pela Eva Braun, pelo Goebbels, a família do Goebbels e outros lá que acompanharam, né, o Hitler nesse final aí de vida, né, tenso aí, né? E a Alemanha se rende. Então a guerra acaba na Europa em maio, né? Uma semana depois que o Hitler se mata, mais ou menos, né? Primeiro tem uma rendição para as forças soviéticas, depois uma rendição para as forças aliadas. É interessante que a assinatura no dia 8, ela foi assinada no quartel-general do general soviético Zhukov, que é uma questão simbólica, né? O peso que a União Soviética teve na derrota do exército alemão, da Wehrmacht, foi muito importante, né? Então é até simbólico eles irem assinar no quartel-general de um general soviético, né? Em junho vai começar a ser realizada a Conferência de São Francisco, que vai dar origem à ONU, né? Então a estrutura, né, do que vai ser a ONU começa a ser discutida na Conferência de São Francisco. A ONU vai ser criada um pouco depois, né? Depois vão vir os direitos humanos, né, em 48, com a Eleanor Roosevelt, muito importante, né? A gente esquece da importância dela, né, na discussão da criação da Declaração dos Direitos Humanos, né? Em julho, agosto, a guerra já acabou na Europa, acontece a Conferência de Potsdam. E essa conferência você já tem um clima claro de hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética. Alguns autores falam que ali você consegue ver claramente o surgimento da Guerra Fria. Como eu falei, né, não importa definir uma data, você vê a transição, né? A União Soviética não aceita discutir nada no que diz respeito ao leste europeu e os Estados Unidos endurecem a conversa com as discussões do Mediterrâneo, reorganização da África, etc. Então já fica bem evidente, né, a briga entre Estados Unidos e União Soviética. E o Harry Truman, presidente americano que assumiu depois do Roosevelt, ele fala para o Stalin que ele vai usar uma nova e poderosa arma contra o Japão. Ele estava se referindo, obviamente, às bombas nucleares. Então, elas são usadas contra o Japão, mas já é um recado, né, para a União Soviética. A União Soviética tinha 10 milhões de soldados, né, na Europa. Então, né, os Estados Unidos sentiram a necessidade geopolítica de fazer uma declaração de força para a União Soviética. Dito e feito, né, em agosto, dia 6 e 9, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, e uma semana depois, o Japão, basicamente uma semana depois, né, o Japão se rende no dia 14, a assinatura da rendição vai ser dada no dia 15, formalizada no dia 15, assinada no dia 2 do 9. Bom, é interessante que depois de finalizar a guerra na Europa, o exército soviético se mobilizou com muita força na Ásia. Então, muitos falam que a decisão final de lançar as bombas mesmo foi por causa dessa mobilização, né, do Exército Vermelho já na Ásia. Então, você vê claramente o desenho da Guerra Fria surgindo. Em novembro de 45, vão começar os julgamentos de Nuremberg das principais lideranças nazistas que haviam sobrevivido ou que não haviam conseguido escapar disfarçadas, né, vão começar a ser julgadas em Nuremberg, tá? É uma coisa importante, né, do ponto de vista simbólico. E aí, claramente, a partir de 46, né, a gente já está num cenário de Guerra Fria bem desenhado. A primeira vez que o termo cortina de ferro é utilizado, ela é utilizada pelo Churchill numa conferência, né, numa palestra que ele dá nos Estados Unidos, evidenciando claramente a divisão da Europa, né, entre uma esfera de influência capitalista e uma esfera socialista, né, a cortina de ferro que desce sobre a Europa. Em 47, o presidente americano declara a doutrina Truman,
ele declara abertamente que vai, né, defender os povos livres e combater o avanço do comunismo utilizando quaisquer meios. Então, diplomaticamente falando, os Estados Unidos já está engajado no combate ao comunismo. A União Soviética dá o troco. Ela vai estabelecer o Cominform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas ao redor do mundo. E pela primeira vez a União Soviética vai efetivamente se articular mesmo, né, para a expansão do modelo socialista. A União Soviética ela foi bem isolacionista até a Segunda Guerra Mundial. A ideia do socialismo em um só país, né, do Stalin, ela predominou até a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, a postura soviética é completamente diferente. Os Estados Unidos implementam o Plano Marshall, a ajuda econômica para a Europa para reforçar a influência capitalista e as ligações, né, da Europa Ocidental com o governo americano, e você tem já o primeiro grande momento de tensão, que é o bloqueio de Berlim. A cidade de Berlim estava na zona de ocupação soviética, né, da Alemanha, e pelas diferenças de organização, de administração ali, a União Soviética bloqueia o lado capitalista e você tem um momento de tensão muito grande. A cidade de Berlim Ocidental vai ser abastecida por uma ponte aérea, daí surge esse termo, né? Milhares de voos vão abastecer, já que as vias terrestres e fluviais estavam fechadas. E quando o bloqueio acaba, ele acaba mais ou menos no momento em que a Alemanha formalmente se separa. E aí é um dos grandes símbolos, né, da Guerra Fria, o surgimento da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, capitalista, e aonde estava ocupado pelo Exército Vermelho, a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental Socialista. Em 49, não tem nem o que discutir, né? Já está claramente posto o cenário de Guerra Fria. A União Soviética vai fazer o Conselho, né, de Assistência Econômica para o seu bloco, o Comecon. Os Estados Unidos formam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a sua aliança militar, e os soviéticos fazem o primeiro teste nuclear, alcançando a paridade nuclear. Daí para frente, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética detêm armamentos nucleares. E aí vai se desenvolver todo aquele cenário, né, com o tempo, né, com o aumento do número de ogivas, de destruição mútua assegurada, que é uma característica marcante da Guerra Fria. Só para a gente finalizar aqui, galera, um pouquinho dos mapas da Alemanha, só para você ver como é que mudou o cenário. O Império Alemão, antes da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você vê ali o cordão sanitário no leste europeu para isolar a União Soviética, você vê o corredor polonês, né, o verdinho ali, tanto de um lado quanto do outro, é a Alemanha, é o mesmo governo, é a República de Weimar. O Império Austro-Húngaro não existe mais, esse aí é o cenário que vai durar até a Segunda Guerra. E quando acaba a Segunda Guerra, o mapa europeu está bastante redesenhado, né? Você vê claramente uma zona de influência socialista no leste, capitalista, triângulozinho azul ali vão ser os membros do Pacto de Varsóvia, Aliança Militar Soviética, as bolinhas vermelhas ali no mapa, OTAN. E dois governos, né? A Alemanha Oriental, né, um governo separado, socialista, e a Alemanha Ocidental com seu modelo econômico, social, capitalista, beleza? Na Ásia também está desenhado. A Revolução Chinesa se consagra vencedora em 49, o governo capitalista foge para Taiwan, daí essa questão com Taiwan até hoje, né? A China continental socialista, Taiwan, que era território chinês, capitalista. A Coreia é dividida, vai ter até a Guerra da Coreia em 1950, uma guerra muito importante, e o Japão como grande economia capitalista da Ásia, né? E muito importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai manter uma presença no Japão e vai ajudar enormemente o Japão, o que parece irônico, né? Mas aí já é um outro cenário. Acabou de derrotar o Japão e ajuda enormemente o Japão economicamente na sua reconstrução, porque é um ponto de referência do capitalismo na Ásia. Beleza? Então esse é o cenário aí nessa transição da Segunda Guerra Mundial para o contexto de Guerra Fria. Grande abraço, galera!